Meus amados, vamos abrir nossas Bíblias no texto de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 12. Êxodo 20, 12. E ele fala assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Pai querido, tua palavra foi lida, rogamos que o Senhor esteja nos abençoando, nos agraciando com essa verdade, e que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor esteja trazendo luz aos nossos corações, daquilo que a tua palavra deseja para cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, amém, ó Pai. Meus amados, o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Pai e mãe. Há um processo decadente na nossa cultura, é de desprezar aquilo que é velho, aquilo que é antigo. Desprezar aquilo que, incertamente, já ficou no passado. E essa agenda de viver um novo conceito tem atrapalhado, inclusive, as famílias. Porque, muitas das vezes, os jovens, os adolescentes, eles acabam não querendo ser igual aos pais, ou manter os mesmos conceitos, porque acham que aquilo é ultrapassado, aquilo é velho, aquilo é antigo, e deixado de viver ou de acatar esses conceitos e de viver esses conceitos que os seus pais viveram, por adquirir um novo conceito. Isso nós vemos desde a educação, a educação muitas vezes até partidária, ideológica, como também, e aí de forma ideológica, eu não estou falando de direita ou de esquerda, tá? Estou falando que tanto de direita quanto de esquerda não deve ter isso, ok? Educação deve ser para educar aquilo que é da ciência que está lá, ok? Português, matemática, ciência, ok? E assim por diante. E todos os que queiram tomar posse desse conhecimento, que não faz parte do conhecimento, deve parar, para que ensine apenas o conhecimento, ok? Tá? Para a gente esclarecer isso. Mas, dentro desse processo de ensino, muitas das vezes, o que a gente vê é o ensino conforme a pessoa deseja, conforme a pessoa quer. E eu quero ilustrar isso. Esses dias eu estava em sala de aula e um professor lá de patologias, da psicologia, falou o seguinte: se você for atender uma pessoa, olha que absurdo, e que ela está com um problema de identidade da sua sexualidade. E a orientação dele foi: então você deve orientar essa pessoa a experimentar. Pasmem, se deve orientar essa pessoa a experimentar, para ver se ela gosta. Porque se ela gostar, então ela pode ser um homossexual. Oriente para ver se ela gosta. Se ela não gostar, é sinal que ela não é. E eu vejo, rapaz, o negócio já entornou o caldo há muito tempo atrás, Já entornou o caldo há muito tempo atrás, já foi. Falei, cara, onde que o bonde capotou? Porque, dentro de alguns conceitos da psicologia também. Tem tudo, irmão, tem tudo. Tira esse conceito de onde você quiser. E isso, em certo sentido, é uma rebeldia
contra pai e mãe. Pai e mãe. Porque pai e mãe devem ensinar o quê? O que a pessoa é de verdade. O que a pessoa é de verdade. E eu não estou banalizando o conceito, tá, gente? Não estou banalizando o conceito, não é um desrespeito contra essas pessoas. Pelo contrário, nós devemos entendê-las e amá-las. Amá-las, né? Nós não amamos o pecado, amamos o pecador, ok? Só para a gente deixar muito claro isso daqui. Nós devemos amar a pessoa, né? E é interessante quando nós observamos nas Escrituras, na palavra do Senhor Deus, esse conceito de respeito com pai e mãe. E ele vai aqui em Êxodo 20, 12, trabalhar o conceito de que se você cuidar disso, se você caminhar com esses conceitos, você vai ter uma vida longa. Por quê? Porque na cultura, na forma que eles estavam vivendo, aqueles que desobedeciam pai e mãe, esses eram mortos, eram aniquilados. E por isso o próprio texto vai dizer, para que vos prolongue os dias na terra. E que vê só como a gente vê isso de forma muito clara. Êxodo 21, versículo 15. E ele fala assim, ó, quem ferir seu pai ou sua mãe, o que vai acontecer com ele? Será morto. Morto acabou, Zé Fini, morreu, já era. Veja o versículo 17, desse mesmo 21. 2 versículos para frente. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Então, há um processo de ferir e há um processo de amaldiçoar. Um é ação, outro é palavras. E em ambos os casos, os filhos iriam morrer. Iriam ser apedrejados, iriam ser mortos. Morto porque desobedeceu o pai, morto porque desobedeceu a mãe, ou morto porque amaldiçoou, morto porque feriu, de alguma forma, o seu pai e a sua mãe. Então, aqui já mostra que a vida seria extinta daqueles que desobedeciam, por causa do cuidado e do respeito que todos deveriam ter. Mas também já mostra aqui para nós que estava tendo um problema também de desrespeito no passado, lá nesse momento desse texto. Você só tem uma lei porque existe um comportamento. Não tem nenhum desobediente em nosso meio. Não tem nenhuma pessoa que amaldiçoa pai e mãe. Não tem nenhuma pessoa que agrida pai e mãe. Justifica essa lei? Não justifica a lei. A lei vai ter porque tinha pessoas que amaldiçoavam pai e mãe, tinha pessoas que agrediam pai e mãe. Então, justifica-se a lei. A lei é estabelecida porque tinha filhos que tinham esse comportamento. E agora há uma lei, de forma muito clara. Se fizer isso, a partir de hoje, a partir que estabelece a lei, você irá ser morto. Então, ou você refreia a tua língua, ou você refreia o teu comportamento, ou você será morto. Os filhos que... Sim, claro. Porque a lei é estabelecida porque filhos estavam matando pais. Ok? E isso a gente tem que ficar mais pasmos ainda, que a lei não é para o povo que não é do Senhor, mas a lei é para o povo de Deus. E o povo de Deus estava tendo comportamentos distorcidos daquilo que deveria fazer. Então, a lei não é para os ímpios lá fora. Mas os ímpios lá fora. E a gente fica tão assustado quando a gente escuta casos como eu contei agora há pouco, né? Meu Deus, onde está esse mundo? Mas, quando a gente olha para igrejas, para o povo de Deus, qual é o comportamento desses? Qual é a fala desses? E até em relação a pai e mãe. Qual que é o cuidado que esses têm? Então, filhos que estavam desrespeitando os seus pais, estavam trabalhando numa sociedade que tem ensinamento que não eram propostos para os seus filhos. E hoje nós estamos vivendo também uma sociedade onde estão ensinando os filhos a não serem de forma
plausível a obediência aos seus pais. Quantas vezes você já ouviu a sociedade dizer: seja o que você quiser, faça o que você quiser, siga o teu coração, porque o teu coração vai trazer a felicidade para você, né? Você merece ser feliz. Você merece ser feliz. Contando que a felicidade é merecimento, né? Então, quem fez coisas ruins merece ser castigado, merece apanhar, merece sofrer, merece, né? Não, não é isso. Ela não merece estar vivendo mais em sociedade. Ela pode ser, pela lei, tirado do convívio da sociedade, mas ele não merece sofrer. Vamos lá, vamos colocar uma gota de água pingando na cabeça dele lá na cadeia, né? Vamos tirar a coberta, vamos tirar o colchão, vamos fazer ele dormir em pregos, né? Porque ele não merece ter. Não, não é isso. O que fez de errado não traz o mérito do sofrimento, mas traz o mérito de não viver mais em sociedade, porque cumpriu, fez coisas erradas. A felicidade não é mérito. A felicidade é um estado de espírito que nós encontramos com o Senhor. Por quê? Porque obedecemos à vontade do Senhor. Porque obedecemos o que Ele nos manda, que Ele nos ordena. Os filhos devem viver a liberdade e desfrutar dessa liberdade com o Senhor Jesus no nosso meio, mas não uma libertinagem. Não uma libertinagem. Mas para isso, os filhos devem ser ensinados a obedecer. Ensinados a viver uma vida de obediência desde o começo, e não uma vida de desobediência. Uma vida de respeito, sim, é verdade, de respeito, de cuidado, de amparo, de acolhimento, e não de desrespeito desde o começo. Mas aqui o ensinamento é para com os filhos. Vejamos lá 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Eu vou pedir que outra pessoa leia, porque minha garganta hoje está bem complicadinha. Vai, Patrícia. Outra pessoa, Patrícia. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. Olha lá. É interessante que ele fala assim, no final, né? Ele faz a lista toda e dá o comportamento que a gente tem que ter para com esses. É para a gente estar amiguinho deles, marcar um churrasco em casa, né? Fazer uma festa com essas pessoas? Não. O que ele fala? Foge desses. Foge também desses. Não é para estar vivendo convivendo com eles, mas é para fugir. Por que é para fugir? A gente tem que evangelizar eles, tal. Não está falando disso, está falando para a gente não viver como eles, não assumir o comportamento deles como verdade para nós. Mas ele fala, foge deles. E é interessante que a promessa do Senhor não é que o mundo irá melhorar, mas que o mundo irá, o quê? Piorar. E ele fala que nos últimos tempos vai acontecer isso, ó. Porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos mais nos últimos dias agora ou o pessoal de Êxodo estava mais nos últimos dias? Não, claro que agora está mais nos últimos dias. Pelo menos 2000 anos ou a mais dias, menos dias do que eles lá no passado. Mais ainda, né? 2000 anos até Jesus, 4000 anos aí, mais ou menos aí até Êxodo. Então, se você pensar que hoje nós estamos bem mais nos últimos dias, o mundo não está para melhorar. O mundo está no processo de piora, né? Nós não queremos aquela reencarnação para ser o melhor, né? Não, nós temos que o processo está se aproximando ao final e cada dia mais vai ser assim.
Vai ser desse processo. Mas nós devemos ensinar quem? Os nossos filhos a não ter esses comportamentos. E saber que faz parte, sim, dos últimos dias, a rebeldia do coração deles. E se você for ver bem, as crianças, elas confrontam a liderança desde bebê, desde pequenininho. Você pega no colo, o que elas querem? Quer descer. Ela está no chão, você está cansado, tentando carregar ali, né? Ela quer colo. Ela vem e quer colo, e você fala, meu Deus, eu peguei muito no colo já, estou cansado. Né? Eu lembro uma vez que a gente foi no zoológico, lá em Curitiba, e um dos nossos filhos era um pequenininho, e aí a gente foi andando no zoológico, aí daqui a pouco, colo. Aí você vai lá um pouco, você carrega 20 minutos, 30 minutos de zoológico, é grande, coisa que tem que andar bastante. E, meu Deus do céu, quando chegou no final, a coluna já estava arrebentada, estava cansado, porque carregar a criança no colo é complicado por muito tempo. No outro dia a gente foi novamente, falei, agora o que eu vou fazer para ele andar no zoológico? E aí arrumei um carrinho para ele puxar, né? Meio uma cordinha, falei, você vai levar o caminhãozinho em todo o zoológico. Deu certo. Na segunda vez já não carreguei nada, né? Nada, porque ele puxou o caminhãozinho ao zoológico inteiro. Por quê? Porque nós devemos ensinar nossos filhos a obedecer. Nós devemos ensinar nossos filhos a ter esse processo de obediência. Se nós não ensinarmos e assimilar a cultura social do convívio para com os nossos como verdade, nós vamos ter um ensinamento diferente do que as Escrituras nos diz. Mas é para nós fugirmos ou para nós assimilarmos e parecermos com esse povo? É para nós fugirmos, é para nós não acatar aquele processo para nós. E aí nós vemos o consenso, tanto dentro da igreja como fora da igreja, por exemplo, com os adolescentes. O que a gente fala que os adolescentes são? Rebeldes, aborrecentes, né? Aborrecentes, são rebeldes, coisa de adolescente. Coisa de adolescente, tá, tudo bem, a gente sabe que existe hormônio, a gente sabe que existe fases na vida, mas a gente sabe que a palavra do Senhor Deus tem que moldar em todas as fases. E a gente acaba derivando o pecado da rebeldia com apenas hormônio. Nós devemos saber, e sabemos que existem os hormônios, mas devemos saber que esses devem ser ensinados à obediência até mesmo antes de chegar à adolescência. Porque se você for esperar para ensinar teu filho a ser obediente na adolescência, o que vai acontecer? Não vai acontecer. Porque é a fase mais difícil, você tem que preparar o caminho para esse momento, vai chegar. Né? Aqueles que têm filhos, eles vão ter filhos adolescentes uma hora. Uma hora a tua filha vai estar adolescente. Né? E, ok, mas se você não ensinar ela a obedecer agora, na adolescência, ela não vai. Veja o que diz Efésios sobre isso também. Efésios 6. Vai lá, Valdemir, lê para nós. Espera o Glenn entregar o microfone, o Vladimir. Aqui. Isso. Vai lá. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós... Nota aí, até 4. Obrigado. E aí ele vai trabalhar o conceito aqui de que pais não devemos provocar nossos filhos a ira, mas criai-os primeiro ele fala na disciplina e na admoestação do Senhor. Então não é a minha disciplina, não é a minha admoestação, mas é a disciplina do Senhor e a admoestação no Senhor. Você percebe que aqui tem níveis diferentes. Uma disciplina e uma admoestação. A admoestação é uma advertência. A disciplina já é correção. Tá? E aqui, não propriamente dito, deve ser a vara. Tá? Eu não sou contra a varinha,
mas não propriamente dito é a vara, tá? Mas dentro de um processo de agravamento, dentro de um processo de correção. É para corrigir, não é para matar. É para corrigir, não é para ofender. É para corrigir, não é para destruir. Então, o coração deve ser preservado, e deve ser ensinado àquela criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela for mais velha, ela não vai desviar dele. Mas é ensinado o caminho para ele. Muitos pais acham que ensinar o caminho é apenas trazer para a igreja. Ah, já ensinei o caminho, já estou levando para a igreja. Não, calma aí, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Percebe que a responsabilidade aqui ela é mútua. Ela é do filho, mas também ela é do pai. O filho deve ensinar, o pai deve ensinar o filho a obediência. E aí o filho obedece. O processo agora aqui, naquele momento, era da exortação daqueles que já estavam rebeldes, daqueles que precisavam ser ensinados novamente à obediência, precisavam dessa nova orientação para o povo de Deus. Precisava dessa caminhada. Por quê? Porque eles viveram 400 anos lá no Egito, e ao viver no Egito, eles assimilaram a educação do Egito para eles. E estavam vivendo uma cultura diferente. Agora eles precisavam ser ensinados, esses agora que iriam ser pais lá na frente, ensinados a honrar pai e mãe, honrar o seu pai e a sua mãe. E agora é uma exortação daquilo que já está meio que o caldo entornando, né? O caldo está entornando, eu vou fazer uma exortação aqui, já são grandes. O pensar aqui seria daqueles que se converteram já na sua adolescência, na sua juventude, e chegaram ao povo de Deus, mais ou menos nessa ideia. E agora é exortar para que esses sirvam honrando pai e mãe. Por quê? Porque para esses que estão nesse processo, eles vão amadurecendo na fé, e eles vão caminhando na fé, e vão vivendo na fé do Senhor Jesus Cristo. Levítico também vai trabalhar essa ideia. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Há um processo aqui muito claro. E é interessante que, quando nós olhamos no Velho Testamento, o poder da palavra aqui é muito forte. Te amaldiçoar, olha, você vai sofrer. Mas o que é amaldiçoar? Amaldiçoar não é falar? Não é falar? É falar. Mas percebe que ele valoriza a fala. Ah, mas falou da boca para fora, mas falou. Então deve fazer o quê? Devemos tomar cuidado com o processo da fala, sim, devemos tomar cuidado, porque o processo aqui é de abençoar, não é de amaldiçoar. O breve catecismo, quando a gente olha o breve catecismo, ele fala assim, pergunta 63, qual é o quinto mandamento? O quinto mandamento é honrar a teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra. E o Senhor teu Deus há de te dar. Processo de honrar pai e mãe e de ter a promessa de ter uma vida longa sobre a terra. A pergunta 64. O que exige o quinto mandamento? E ele vai dizer assim, o quinto mandamento exige a conservação da honra e o desempenho dos deveres pertinentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. E o que o quinto mandamento aqui, pela confissão de fé, está trazendo para nós? Que existe um processo, uma ordenância de honrar, de cuidar, mas cuidar do processo de relação pai e filhos. Nós somos filhos, então devemos honrar como filhos honram os pais. É uma relação mútua. Pai honra filho, cuidando do filho como filho. E filho honra pai, cuidando do pai como pai, e não como filho. Percebe que no processo cultural há uma demanda de inversão de valores. Filhos querendo ser o quê? Pais, né? Do seu pai. Olha, calma aí. Ele quer ser pai agora no processo de ordenação. E
nós vamos ver isso desde pequeno, desde criança. Filhos querendo mandar nos pais. E pais abaixando para que os filhos mandam, para os filhos mandarem. Sendo o rei da casa, sendo o Deus da casa. E o filho agora se torna uma idolatria. Por quê? Porque ele agora é quem manda. Ele é o motivo, a razão e a causa da vida. E você já deve ter ouvido falar assim: ai, meu filho é tudo para mim. Ah, calma aí, tomou lugar de Deus? É mesmo? Teu filho é tudo para você? Deus é tudo. E algumas vezes é colocado esse poder diante dos filhos, colocando ele como Deus da sua vida. Ah, sem meu filho eu não sou nada. Ó, então, está errado. Né? Está errado. E isso daí você não está honrando teu filho. Você está, pelo contrário, levando uma rebeldia no coração dele, que lá na frente ele não vai te honrar. Ele não vai cuidar de você. Por quê? Porque você está colocando ele como o centro da vida. E quando ele se torna o centro da vida, ele, como rei, reina por si mesmo. Ele deve ser ensinado que ele é filho e que você é pai. E que os pais cuidam dos seus filhos. O pai cuida do filho e ampara o filho para que ele continue sendo filho. E não é porque você é mais forte, não, é porque é o mandamento do Senhor. Uma vez um filho falou assim para o pai: mas eu vou crescer, eu vou ficar mais forte que você. E quando eu ficar mais forte que você, aí você vai ver quem vai mandar. E aí o pai falou assim: tá, não importa quem que é mais forte. Não é uma relação de força, mas é uma relação de autoridade. É uma relação de autoridade. O pai, ele tem autoridade de ser pai. A mãe tem autoridade de ser mãe. E o filho tem autoridade de ser o quê? Filho. Filho. E esse deve honrar o seu pai e a sua mãe como filho. Cada qual no seu lugar dentro do núcleo familiar. Assim como o pastor tem sua função, o diácono tem sua função, o presbítero tem sua função, cada membro tem sua função, e nenhum é maior ou menor que o outro, todos são iguais diante do Senhor Deus. Nenhum é maior do que o outro, ou menor que o outro, mas cada um tem sua função. Assim no lar, todos não têm uma maioridade, ou uma maioridade tem, mas não tem um processo de ser maior do que um do que o outro. Não tem. Mas funções diferentes. E o filho deve que entender que quem viveu mais é o pai, é a mãe. Então, esses sabem que é melhor para ele ainda. Esses conhecem o conhecimento e têm essa particularidade de ser esses que não são maiores, mas não são menores, mas têm a sua relação no lugar que está inserido. Então, cada um deve observar o seu papel nessa relação, mas cumprindo ali o papel e cuidando um dos outros no seu papel. Não porque são inferiores ou porque são maiores, mas porque cada um tem seu papel. A pergunta 65 eu falo assim: que proíbe o quinto mandamento? O que proíbe o quinto mandamento? Ele fala assim: o quinto mandamento proíbe negligenciarmos ou fazermos alguma coisa contra a honra e dever que pertencem a cada um em suas diferentes condições e relações. Porque quando nós honramos pai e mãe, nós estamos honrando pai e mãe não apenas com cuidado com os pais e pai ou com mãe, mas na relação com o outro. Também é honrar pai e mãe. E quer ver só como a gente vê isso na prática? Quando alguém recebe um presente, uma criança recebe um presente, e ela fica intertida com o presente. Você que é pai, você que é mãe, o que você fala para o teu filho? Isso. Filho, o que você tem que dizer agora? Filho, o que você tem que falar agora? Né? E aí... Filho, volta aqui, o que você tem que falar agora? E aí, se o filho sai e não fala nada, como é que você fica?
Você se sente honrado ou desonrado? Né? Você fala, ai, que vergonha, né? Meu Deus, esse moleque me mata de vergonha, né? Esse menino não foi educado, não, né? Me mata de vergonha. Até parece uma educação para esse menino, né? Até parece uma educação para esse menino. Mas nós sentimos até desonrados, né? Porque não cumpriu com o protocolo que foi ensinado para ele. Isso também é um processo de desonra. Por isso, o processo de honrar pai e mãe não é apenas o cuidado com eles, não, é o cuidado com aquilo que você aprendeu também. Faz parte do processo de honrar pai e mãe. Eu recebi esse ensinamento, recebi essa vida, né, esse conceito, e agora eu estou vivendo dentro desse conceito todos os dias. E que só para mim eu tenho uma dificuldade medonha. É quando eu chego assim e falo, ô senhor, né, a senhora, e aí a pessoa fala assim, não me chama de senhor não, me chama de senhora não, me chama de você. Eu falo assim, não fala isso para mim não, não fala isso para mim não, porque eu fui ensinado desde berço, pequenininho, que a todos você deve tratar todas as pessoas de respeito, você deve tratar de senhor e senhora. Né? E aí quando fala assim, não fala senhor, não fala senhora, não. Eu falo assim, minha filha, você vai me complicar minha cabeça. Você me complicou minha cabeça, porque eu aprendi lá de berço, lá da minha casa, que eu tenho que tratar as pessoas a qual eu tenho estima, tenho respeito, não é só os mais velhos, mas a todos, com senhor e senhora. Né? E até essa fala já é um processo que nós estamos vivendo, né, de não honrar o outro. De não honrar o outro. Está certo que você não quer, né, que tenha esse senso de mais idoso, não, de mais velho, de mais experiente, de maior idade. Né? Não me chama não, eu sou da mesma idade tua. Mas não estou falando questão de idade, estou falando de respeito, é honrar, né? É a honra que é dada. Então ele fala aqui que quando nós negligenciamos, e a confissão de fé vai trabalhar essa ideia, não é apenas com honrar eles, o pai e mãe, mas ele fala nas nossas relações, no nosso contato diário, na nossa vida diária. Honrar pai e mãe é cuidar bem da tua casa, é cuidar bem do teu lar, porque você está honrando o ensinamento que você teve lá na tua casa, no cuidado com, você viu o cuidado que o teu pai teve com a tua mãe, o cuidado que a tua mãe teve com o teu pai. Mas o grande problema é que, muitas das vezes, essa referência está distorcida por causa do pecado, por causa da maldade do pecado. Mas quando nós assumimos isso, aprendemos isso lá, e assumimos e damos continuidade nas nossas relações, e porque ele fala aqui, em diferentes condições e relações. Não é só com o trato com o pai e a mamãe, com o papai e com a mamãe. Porque tratar papai e mamãe é mais fácil do que tratar bem a pessoa que nos ofendeu, a pessoa que nos machucou, a pessoa que veio e que nos afrontou. Tratar papai e mamãe é mais fácil, é minha mãe. E que ver só como que isso a gente aprende desde pequenininho, já é um conceito normal, né? Quando que dava briga na escola? Quando alguém xingava a mãe. Xingou a mãe, não, você vai xingar minha mãe não. Mas que, rapaz, olha, né? Xingou a mãe, hora que as crianças lá, né, os adolescentes, rolavam mesmo. Xingou a minha mãe? Não pode. Minha mãe ninguém xinga. Né? Não leva eles foram para casa porque xingou minha mãe. Não, ele xingou minha mãe. Mas trabalhar o ensinamento de honrar pai e mãe não é só defender a honra da mãe e do pai, porque todos nós fazemos isso com dignidade. Nós não permitimos isso, mas nossa relação aqui é também com as pessoas à nossa volta. É o ensinamento que nós recebemos. E esse ensinamento deve ser cuidado e preservado. E aí, por último, já para a gente caminhar, encerrando o nosso estudo dessa manhã, ele fala assim, pergunta 66, qual é a razão anexa ao 5º mandamento? Qual é a razão anexa, ou que está junto com o 5º mandamento? A razão anexa ao 5º mandamento é uma promessa de vida longa
e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e bem do homem, a todos aqueles que guardam esse mandamento. Então, tem uma bênção anexa, que está junto, que é consequência desse mandamento, que é a vida longa. Né? Está aqui junto essa vida longa e prosperidade, porque no conceito bíblico, a bênção do Senhor é viver bastante e ter bastante recurso. É a bênção do Senhor. Então, sou pobre, então não sou abençoado. Ok, você é abençoado mesmo sendo pobre, porque nós temos a salvação que vale mais do que o mundo inteiro. Então, a bênção do Senhor está sobre aqueles que estão no Senhor. E viver hoje, longa data, né, aqui, não é só na terra. Ok? Não é só na terra. Mas o que é a vida eterna para você? A vida eterna é muito mais do que 70, 80 anos aqui nessa terra. Então, existe uma bênção também do Senhor, honrando pai e mãe. É claro que não me dá salvação, mas é característica dos salvos. É uma das características dos salvos. Honrar. Honrar pai e mãe, mesmo que seja de forma presencial ou de forma conceitual. Eu honro pai e mãe cuidando bem dos outros também, da minha relação interpessoal, da minha relação da forma que eu tenho com as pessoas à nossa volta. Nício. Passa o microfone, Glena, para o Nício. Pastor, é o seguinte, nós vivemos hoje a idade dos idosos. Verdade. Os idosos estão tomando conta do mundo, porque estão vivendo mais e os pais estão tendo menos filhos. Isso aí é notório, é estatística. Sim, verdade. E aí a preocupação com honrar pai e mãe é honrar os idosos. Também. Nós temos visto muitas vezes os idosos desprezados, jogados num canto. Verdade. E aí há realmente uma preocupação hoje que nós temos que honrar os idosos. Honrar os idosos e cuidar deles. Perfeitamente. Lá em Levítico, Moisés diz que te levantarás diante das cãs, diante dos cabelinhos brancos, se levante e respeite e teme ao Senhor. É o único texto ali de Levítico 19 que fala que tem que temer ao Senhor, porque ai de você se não respeitar os pais idosos, Verdade. não julgá-los de qualquer canto. Então, apenas essa observação do mundo que a gente vive hoje. Bem lembrado. Esse é um ponto crucial, né? Eu lembro na cultura ocidental, lá na Coreia, por exemplo, o respeito que eles tinham com os idosos, algo assim espetacular, né? E a gente volta naquela primeira fala lá. Hoje nós estamos vivendo uma cultura, né, do desprezo daquilo que é velho, no conhecimento do que é antigo, né? Aquele livro lá ultrapassado, né? Eles olham a aparência e não olham o interior. Aquele conceito que aquela pessoa tem é fundamental, né? É fundamental para a vida de hoje, não é só para a vida do passado, mas para a vida de hoje. E nós devemos aprender a cuidar, sim, dos idosos, respeitá-los, né? E caminhar, obrigado, isso mesmo, e caminhar juntos, né? É certo que algumas coisas vão inovando e a gente auxilia os idosos nessas inovações e eles nos auxiliam com o quê? Com o conhecimento que eles têm para nós. Porque se nós conseguirmos conciliar a experiência que os idosos têm com aquilo que é de novo da nossa sociedade, nós vamos ter algo maravilhoso. Primeiro para nós e para eles, né, como idosos. Então, honrar é cuidar também em todas essas fases. Vamos orar? Agradecendo a Deus por essa manhã, agradecendo a Deus porque Deus é bom e tem cuidado de nós e tem nos fortalecido para cumprirmos esse propósito de cuidarmos uns dos outros. E em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos honrar nossos pais, honrar as pessoas à nossa volta, honrar as pessoas de cabelinho branco, né, as cãs, né, cabelos brancos, né, honrar sim, honrar com nossa juventude, honrar com o nosso saber, honrar com a nossa caminhada. Convido o nosso irmão Marcos que nos dirija a Deus em oração, agradecendo a Deus e rogando para que, em nome do Senhor Jesus, esse desafio seja cada dia mais em nossas vidas de forma viva e clara. Glena, coloca o microfone para o nosso irmão Marcos. Aqui. Isso. Isso. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo ensinamento e porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua palavra, ela nos revela e nos traz aquilo que o Senhor quer que sigamos, a tua orientação, e por isso nós te agradecemos. Que cada um que está aqui, meu Pai, entenda a importância que é honrar o seu pai e a sua mãe e, de fato, colocar em prática isso no seu dia a dia. Que o Senhor nos auxilie, porque é somente através de Ti que nós conseguiremos realizar e, meu Deus, de fato, fazer com que este mandamento ele seja real em nossas vidas. Nós te agradecemos e te bendizemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo, um bom retorno às suas casas, e para aqueles que voltarem à noite, vai ser uma alegria cultuarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que ainda não deu o seu nome lá, que é membro da igreja, dê o seu nome, assine e possa assim proceder em oração à votação para presbítero e diáconos. Deus abençoe.